Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para os alunos aí dos anos finais, tá? Dos 8º anos. Eu me chamo Pedro Vitor e hoje quem está comigo aqui é a professora Briane. Hoje é o dia do matemático, esqueci de falar nas aulas anteriores, mas nessa eu não esqueci não, lembrei agora. Hoje é o dia do matemático, parabéns para nós que leciona essa disciplina. Valeu, Billy Jean. Ó, Obrigada. o pessoal que essa disciplina belíssima, né, que leciona e leva o conhecimento para todo mundo, tá bom? Então vamos embora. Hoje na nossa aula, na nossa semana aí da nossa trilha, nós vamos falar sobre princípio multiplicativo, certo? É uma ideia bastante interessante no ramo da matemática, porque não necessita apenas de cálculos exatos, né, de fórmulas, e faz com que a gente pense em muitas situações envolvendo essa temática, tá bom? Você sabe que o nosso sistema de aula é o sistema digital, onde você pode acompanhar a nossa aula através da televisão, do celular ou do computador, tá bom? E para você participar da nossa aula através do celular, você pode fazer o download do aplicativo, tá bom? Para que você possa falar aí no chat e interagir com a nossa aula, tá? Vou passar a palavrinha aqui rapidinho para a Briane. Tá pronta, Briane? Tô demais. Tá demais. Então, tá demais pode ter dois significados, né? É verdade. Mas, enfim, ela disse que tá pronta, eu vou passar a palavra para ela, ela vai dar as instruções referente ao aplicativo. Olha aí, pessoal, já estou aqui conversando com o pessoal que está logado no aplicativo para você se juntar a gente aqui nesse processo, né, nesse momento inicial que a gente está fazendo essa interatividade. Você pode fazer o download, Billy, como sempre, ajudando ou colocando o QR Code para você fazer o acesso pelo sistema Android ou iOS, né? Você vai escolher aí qual é o sistema operacional do seu celular. Você faz o download do aplicativo para você logar. Vai colocar como login a sua matrícula e a senha é o seu aniversário, tá? A data do seu aniversário com 8 dígitos, né? Dia, mês e ano, você colocar aí completinho e aí você consegue acessar a turma do 8º ano e se juntar aqui com a gente para fazer os comentários. Ó, como sempre, aqui o Luciano batendo carteirinha aqui presente sempre na nossa aula, né? Já deu um bom dia aqui. Fala, Pedro, disse o Luan. Caroline chegou também na nossa aula, Diógenes, a Adriana acabou de chegar, então sejam bem-vindos, né? O Luan falou que é do Divino Espírito Santo, então escola aqui mais que presente nas nossas aulas, né? Então, pessoal, sintam-se à vontade, tá certo? Para colocar aqui os comentários, as dúvidas de vocês. O Robert chegou agora também, então sejam assim, ó, super participativos. Esse 8º ano é top, né? Essas turmas iniciais, 6º, 7º e 8º, sempre participam aqui conosco, fazendo com que a aula fique mais interativa, tá bom? Então, fiquem à vontade, coloquem aqui suas dúvidas. Eu vou voltar aqui a palavra com o professor Pedro, mas aí a gente volta sempre para fazer esses comentários aqui, as considerações, tá bom? Dali Luan, meu pirraia, participa da aula aí, escreve tudinho. O Robert também, que estava presente, galera aí do Divino Espírito Santo, sempre presente nas nossas aulas e isso é muito gratificante, tá? Você sabe que você pode participar dessa aula também através do YouTube, certo? Lá, se você não conseguiu assistir a nossa aula aqui ao vivo ou se teve alguma dúvida, quer relembrar algum tópico, vai lá no YouTube, lá tem uma playlist do 8º ano, onde você pode acompanhar não só as aulas de matemática, mas as aulas também de todas as outras disciplinas. Está em ordem cronológica lá, em relação às trilhas, então você pode acompanhar aí as últimas aulas e já estamos com 8, na tua aula estava quanto, Briane, que tu 05. 05, o meu tá mais atualizado que o teu. Tá 8.27 mil, 8.270 inscritos, tá bom? Vamos bater aí os 10k, que vai poder colocar arrasta para cima. Olha! Mas arrasta para cima no Instagram, né? Tá bom, vamos lá. Mas compartilha aí, manda para todo mundo, tá bom? O nosso canal no YouTube, manda no grupo da escola, no grupo da família, manda para todo mundo aí, tá? Para que você possa acompanhar as aulas lá também no YouTube. E se teve alguma dúvida, comenta lá no vídeo, tá? Que a gente tá de olho também nos seus comentários e nas suas dúvidas. Então vamos embora para a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre princípio multiplicativo, tá? Vamos analisar aí as possibilidades, certo? De alguns eventos aí acontecer. Certo? Essa aula também já foi lecionada aqui em outras trilhas anteriores, então a gente vai relembrar o que foi visto e dar continuidade a esse assunto, tá bom? Então acompanhe esse exemplo aqui comigo.
eu tenho aí uma pessoa, certo? Que está aí com a jaquetinha preta, tá? E eu tenho aí quatro opções de blusas, tá? Que ela pode vestir. Então, como é que eu faço aí essa questão das possibilidades, tá? De blusas que essa menina aí, que essa jovem, ela pode vestir. Então, é algo bem simples, tá? Para que a gente comece aí com essa ideia, tá? De princípio multiplicativo. Então, ó, ela pode utilizar essa blusinha rosa. Então, eu tenho aí já uma opção. Ela pode utilizar também essa blusinha azul. Então, vai contando aí. Essa é a segunda opção que ela tem para se vestir, tá bom? Em relação à blusa. Aí eu tenho aí a terceira opção, que é uma blusazinha aí verde, tá? E a quarta opção, que é a opção do São João. Ela tem essa opção aí da blusa quadriculada, certo? Então, é claro, é nítido e óbvio que a gente tem aí 4 maneiras, tá? Dessas 4 opções de blusas aí, que ela pode se vestir, tá bom? Vamos elevando o nível agora, tá? Ela tem aí 4 blusas e tem 3 calças. De quantas maneiras ela pode aí combinar essas 4 camisas com essas 3 calças para ela se vestir, certo? Então eu tenho aí, ó, vamos colocar a primeira opção aí, essa blusa rosa, tá? Então ela pode utilizar essa blusa rosa junto com a calça azul. Eu tenho aí o quê? Uma maneira de se vestir, tá bom? Segunda opção dela se vestir continuando com a blusa rosa. Ela pode vestir a blusa rosa com essa calça aí creme, cor de barro, certo? Isso aí é outra opção. Galera, olha, aqui a gente não está falando em relação à moda, viu? Se ficou bonito o look ou não. A gente só quer saber as possibilidades, tá? Inclusive aqui não ficou muito bom não, essa combinação não, né? Mas enfim. Segunda opção aí a gente tem. E a terceira opção com a blusa rosa, tá? Essa aí ficou legalzinho, não foi, Briana? Essa aí? Ficou Tom sobre tom. Tom sobre tom. Pronto, gostei. Terceira opção aí em relação à blusa rosa. Então, com a blusa rosa, a gente tem aí um total de 3 opções, tá? Com a blusa azul agora, eu acho que você já está começando a entender, a pegar o fio da meada aí em relação a essas possibilidades, tá? Então, em relação aí, ó, a blusa azul, ela pode vestir a blusa azul com a calça azul, certo? Pode vestir a calça azul com essa calça aí creme, certo? É de pescador, né? E aí pode vestir também essa blusa azul com a calça vermelha. Então eu tenho aí mais 3 opções. Agora a gente vai para a blusa verde. Ela pode vestir a blusa verde juntamente com a calça azul, depois com a calça creme e depois com a calça vermelha. Eu tenho aí mais quantas opções? 3 opções. Tu tá contando aí, né? Já tá em 9, tá? E por último, com a camisa aí do São João, a gente tem aí, ó, mais 3 opções. Com a calça azul, com a calça creme e com a calça também vermelha. Então eu consigo totalizar aí um total de 12 maneiras de se vestir. Pode notar que eu tenho, para cada camisa, eu tenho aí 3 opções de se vestir, porque eu tenho 3 opções de calça, certo? E aí a gente tem 4 blusas, tá bom? Comece a pensar como é que a gente faz aí esse cálculo, tá? E aí, vamos elevar o nível novamente, tá? Eu tenho aí agora 4 camisas, 4 blusas, 3 calças e tenho 2 sapatos, tá? De quantas formas ela pode se vestir, tá? Utilizando aí essas opções, tá? Que ela pode encontrar aí no seu guarda-roupa. 4 blusas, 3 calças e 2 sapatos, tá bom? Eu vou dar continuidade aqui à aula, enquanto você vai pensando aí nessas possibilidades, tá? E aí vai respondendo aí no chat, que já já eu chamo a Briane e ela vai dizer aí o que foi que vocês falaram, tá bom? Então vamos lá, ó. Outro exemplo aqui é em relação a esse quadradinho aí. Eu tenho um quadradinho e quero pintar esse quadrado, tá? Como é que eu faço aí para pintar esse quadrado? Preste atenção. Eu tenho aí 4 opções de cores. Eu tenho
a cor azul, tenho a cor verde, a cor vermelha e a cor laranja para pintar esse quadrado aí, certo? De quantas maneiras eu posso pintar esse quadrado? Também está bem óbvio aí, né? Eu tenho 4 maneiras de pintar esse quadrado. Eu posso pintar o quadrado de azul, eu posso pintar o quadrado de verde, eu posso pintar o quadrado de vermelho, certo? E posso pintar o quadrado de laranja, tá? Então eu tenho aí um total de 4 maneiras, tá? Bora elevar o nível. Se eu coloco uma bolinha aí dentro desse quadrado e digo o seguinte, ó, tu vai pintar, certo? O quadrado e a bolinha, tá? Com essas 4 opções de cores que você tem aí, de modo que a cor que você pintar o quadrado, você não pode pintar a bola. Não pode ser os dois da mesma cor. Tem que ser cores diferentes, certo? E aí a gente vai encontrar quantas possibilidades para pintar esse quadrado junto com essa bola. Vamos lá, vamos ver? Primeiro, pintando o quadrado de azul, tá? Então, se eu pintar o quadrado de azul, a bola eu posso pintar de quantas cores? De 3 cores. Eu posso pintar a bola de verde, certo? Posso pintar a bola de vermelho, tá? E posso pintar a bolinha de amarelo. Então, com o quadrado aí azul, eu tenho quantas opções? 3 opções. Verde, vermelho e laranja, tá? Então, antes da gente dar continuidade aqui, para falar em relação às outras opções de cores, eu vou passar a palavrinha para a Briane aqui rapidinho, para saber se já teve alguma resposta, tá? E para ela fazer um comentário também a respeito do conteúdo. Vai lá, Briane. Bom, né, gente? A gente falou inicialmente sobre as possibilidades aí de camisas e calças, né? Tinha 4 opções de camisas, 3 opções de calça. E aí a gente verificou as possibilidades de combinar, de organizar aí todas as duplas possíveis, né? Uma camisa e uma calça. E verificamos que o total aí de opções inicialmente foram 12 opções de duplas, de acordo com as quantidades iniciais que a gente tinha, não é verdade? Aí o professor Pedro colocou assim, ó, além dessas informações, a gente vai adicionar 2 pares de sapatos. E aí é esse o desafio. Até o finalzinho da aula eu estou aqui argumentando com algumas pessoas que sugeriram, por exemplo, a resposta 12 também. Então a gente vai verificar aí de acordo com o andar da aula para você tentar achar uma maneira de criar um padrão, né? Eu já falei essa palavra em outra aula que a gente ministrou hoje, mas é basicamente isso. O que a gente vai percebendo enquanto padrão? Qual que é a ideia, por exemplo, da gente ter achado 12 no primeiro exemplo? O que aconteceu para a gente perceber esse número aparecendo, né? Dentro da contagem, que é esse assunto que Pedro está ministrando aqui para a gente agora, a ideia é que a gente verifique que o cálculo é relativamente simples, mas o que está por trás é a estratégia que a gente vai montar. Então, vamos ver, ele está utilizando agora essa ideia aí de compor as cores, né? Tem 2 regiões para compor as cores e de que maneira ele vai fazer essa alternação, né? Entre essas cores. Alternação existe? Essa palavra existe, Eu acho né? que existe sim. De que maneira a gente vai conseguir alternar, essas cores aí, de maneira a entender quais são todas as possibilidades de duplas de cores que a gente vai conseguir utilizar aí nesse raciocínio, tá certo? Então, aqui participando da aula junto com a gente tem o Diógenes, que ele me corrigiu, eu disse Diógenes, mas é Diógenes. Eu disse a ele que não tem problema, eu também sofri isso na escola, porque Briane não é um nome muito comum da pessoa acertar, né, Pedro? Luciano ficou brincando aqui comigo, dizendo que eu só faço rir aqui atrás. O professor Pedro ficar brincando o tempo inteiro, gente, aí a gente só faz rir do lado de cá, né? Pronto, a galera está participando, já colocou aqui de algumas escolas que fazem parte, né? A gente tem o Adriano, da Luiz Vaz de Camões. Eu acho que eu falei no comecinho da aula de Divino Espírito Santo, sempre presente na nossa aula por aqui. E aí a gente vai articulando por aqui. Por enquanto eu estou provocando ainda o desafio e verificando as respostas e as justificativas. Eu vou voltar aqui com o professor Pedro, para ele concluir esse exemplo das cores. E já a gente volta com mais comentário, tá certo? Essa questão aí dos nomes é complicada, né? Eu acho que desde a infância você consegue se apaixonar aí pelo seu nome ou brigar porque escreve errado, né? Porque fala errado, pronuncia errado, né? Então, quem tem o problema aí com essa questão de nome,
é complicado. A minha mãe colocou meu nome de Vitor sem o C, já para não ter problema, né? Mas não tem condições. Eu tenho que falar para todo mundo que é Vitor sem o C. Então, se tem um problema aí com nome com C ou sem o C, aí já era, né? Agora, se for falar, por exemplo, Isabelle, já era, né? Isabelle, acho que a gente pode escrever de várias formas, né? Pois Aí é. os pais colocam 2L, Y, enfim, são possibilidades. Olha aí, na nossa aula. De se escrever um nome, Exato, certo? exato. Como é que a gente pode escrever aí a palavra Isabelle, por exemplo? Aí uma coloca 3Y, Danou-se. 2Z, 3L, mas enfim, vamos continuar aqui com o nosso raciocínio em relação às pinturas aqui, né? Aula de artes também, tá vendo? Para pintar aí esse quadrado e essa bolinha aí com cores diferentes. Então, vimos aí as possibilidades do azul, né? A gente pode pintar o azul aí do quadrado com a bola de dentro aí verde, depois com a bola de dentro aí vermelha e com a bola de dentro aí amarela, tá bom? Próxima cor, eu vou pegar aqui o verde, certo? Pintando o quadrado aí de verde. Então, quais são as possibilidades que a gente tem para pintar esse círculo aí de dentro, tá? Então, eu posso pintar aí azul, tá? Posso pintar com a cor vermelha e posso pintar também com a cor amarela. Eu já tenho aí também mais 3 possibilidades, tá? Vamos para a próxima cor em relação ao quadrado. Vamos colocar um vermelhinho aí. Então, com a cor do quadrado vermelho, eu posso pintar a bola de dentro aí, ó, azul. Depois eu posso colocar a cor verde, certo? E por último eu posso colocar também a cor laranja, certo? Então eu também aí tenho mais 3 possibilidades. E por último, a gente pegando aí o quadrado, tá? O quadrado sendo laranja, quais são as possibilidades de cores que eu tenho? Eu tenho aí que o círculo, tá? Ele pode ser azul, pode ser da cor verde, tá? E também pode ser da cor vermelha. Então, eu tenho aí quantas possibilidades? 12 possibilidades, certo? Agora, deixa eu voltar aqui e fazer uma perguntinha rapidinho para você, tá? E aí eu vou passar a palavra para a Briane para ela fazer alguma colocação em relação a essa temática e ver se alguém respondeu aí o desafio, tá? Que eu perguntei referente ao exemplo lá das blusas, das calças e dos sapatos também, tá? Coloquei ali mais 2 opções de sapatos e quantas maneiras aquela jovem ela pode se vestir, tá? Acompanha comigo aqui, eu vou voltar lá para a cor azul, certo? A gente viu aí a maneira de colocar o quadrado na cor azul, certo? E estipulamos as 3 cores para as bolinhas, para as cores da bola, tá bom? A verde, vermelho e amarelo. A pergunta é, depois que a gente fez todas essas possibilidades e que a gente viu aí as 12 possibilidades, teve alguma possibilidade que a gente deixou passar? Como assim, Pedro? Exemplo, a gente poderia contar as possibilidades invertendo aí, colocando o azul no círculo, e aí a gente perguntava, e aí, colocando o azul no círculo, quais são as opções que a gente tem de colocar no quadrado? Aí a gente ia colocar 3 opções. Poderia colocar o verde, o vermelho e poderia colocar o laranja. Essa possibilidade que eu acabei de falar para você, com o azul na bolinha, tá? E colocando, mudando aí as cores do quadrado, porque lembra, né? A gente fez a relação aí de pintando o quadrado e colocando as possibilidades aí nas bolinhas. E o caminho inverso, será que a gente contou, tá? Responde aí sim ou não. Eu vou passar a palavra para a Briane aqui rapidinho para fazer suas considerações em relação a essa questão e ver como é que estava a movimentação aí no chat. Olha, Pedro, esses meninos do 8º ano, eles são fera. Tu perguntou, eles já responderam a quantidade total aí desse exemplo da bolinha e do quadrado. E já responderam que sim, podia ter começado pelo centro, mas a gente já fez essa contagem, tá certo? Pedro acabou denunciando, né, minha gente? Ele nem percebeu, mas ele já disse que dava 12. Ele mesmo...
Ele acabou dizendo o total de possibilidades aí no finalzinho do exemplo, mas é porque a gente já percebe o padrão acontecendo, né? Uma coisa interessante sobre esse tipo de problema é que assim, a gente tem 4 cores. Biri, tu coloca grandão aí esse exemplo, por favor? Eita, voltou? Pronto, a gente tem 4 cores no total, mas Pedro já colocou dizendo assim, olha, a gente pintou o quadrado de azul. As outras cores, apesar dele não ter dito que as cores teriam que ser diferentes, mas ele eliminou a primeira cor que a gente pintou o quadrado, né? Então, sobraram as cores restantes. O que é que significa? Que a gente está aí utilizando cores distintas. Porque a gente poderia, inclusive, pintar a bolinha de azul e o quadrado de azul. Essa possibilidade foi analisada, professor? Não, né? A gente utilizou situações distintas. Então, veja que nesse contexto aí, ele já colocou uma outra ideia. A gente poderia ter situações, de repente, deixado de contar, onde a bolinha tinha a mesma cor que o quadrado. Só que ele disse as outras possibilidades de cores que preencheriam o círculo, depois que a gente pintou o quadrado. Então, a gente já está eliminando uma cor possível para aquela outra região que sobrou, né? Então, aí a gente conseguiu colocar esse tipo de relação entre as quantidades que a gente tinha no total e aí teve que eliminar uma quantidade para preencher a região do círculo, né? Utilizamos aí o quadrado com várias outras cores e aí a gente tinha que usar uma cor a menos para preencher a região que sobrou, tá certo? Ó, o Luan comentou aqui, só um parênteses, o Luan comentou que ele também sofre com essa ideia de nomes. Luan, Alan, Juan. Então, fica difícil aqui também acertar o nome dele. Diógenes me corrigiu de novo, porque fui escrever, botei o R no Diógenes. Então, vamos lá. Pedro, só para a gente finalizar e pegar o gancho aí do desafio, né, desse contexto, tu perguntou se tinha gente que tinha respondido. No começo, alguém insistiu aqui, deixa eu só voltar, no 12. E depois, eu acho que, por não perceber ainda o padrão, mas a gente vai mostrar agora, somaram as 2 opções do sapato e colocaram 14. Mas a gente vai ver como que esse contexto vai acontecer a partir de agora, tá? Eu vou passar aí para o professor, que eu falo pra caramba, né? Vou passar aqui para o professor para ele tentar generalizar esse contexto aí para vocês, tá certo? Vai lá, Pedro. Diógenes, eu acho que foi a questão aí do corretor, tá? A Briane não ia fazer um negócio desse de estar colocando um R no seu nome, né? Tá? E Luan, acho que Luan... Alan, Juan... Luan é Luan, né? Luan. Mas pode ser com 2 N's, né? Pode ser com N. Acho que Luan é a questão mais da fala, né? Olha, Luan colocou aqui que acha que é 24 agora. Que é 24, Luan? A resposta de sair, Pronto, show de bola. Será? Eu me lembro quando quando ia chamar alguém, meu filho chame ali, Pablo, a gente ia na casa, não lembrava mais que era Pablo, né? Aí bateu, aí deve fazer isso contigo, né, Luan? Não sabe se teu nome é Luan e fala, Luan, aí acaba se esquecendo. Mas, voltando para o nosso exemplo aqui, né? O nosso exemplo aqui das vestimentas, a gente adicionou aí 2 opções de sapatos, tá bom? E pode observar aí, ó, que se eu tenho essas 12 maneiras de se vestir, apenas com as blusas e com as calças, tá? Quando a gente adiciona os 2 sapatos, tá bom? A gente não pode aí dizer que a quantidade de se vestir vai ser a mesma, né? Vai ser igual a 12, tá bom? Outra coisa é a seguinte, a gente também não pode dizer que isso aqui é igual a 14, porque a gente vai pegar somente a quantidade de sapatos, que foram 2, e adicionar ao 12, certo? Mas note o que Luan falou em relação à resposta ser 24, não foi, Breno? Ele falou 24, não foi? Então, ó, eu tenho aqui 12 maneiras de se vestir, certo? Se eu pego aí um sapato só, se eu pego um sapatinho preto aí, tu concorda comigo que se eu colocar o sapato preto aí, nessas 12 opções, eu tenho 12 maneiras de se vestir, tá? Com o sapato preto aí em todas as opções, certo? Se eu coloco o sapato vermelho nessas 12 opções aí, eu vou ter mais quantas opções? Mais 12. Então a resposta do Luan aí está correta, tá bom? Eu tenho aí um total de 24 opções, que são as 12 opções para o sapato preto e também as 12 opções para o sapato vermelho, certinho? Então essas são as opções aí que a gente tem
totalizando 24 maneiras de se vestir. Outra pergunta, fala comigo aí no chat. Veja só, imagina aí que a gente encontra, tá? A gente sabe que num guarda-roupa não só tem 4 opções de blusas, 3 de calças e 2 de sapatos, né? A gente tem várias opções. Será que tem uma forma mais rápida da gente resolver esse tipo de problema sem estar escrevendo as opções, tá? A gente bem detalhou aqui, deixou bem detalhado aqui para você as maneiras que ela tem de se vestir. Mas será que tem um cálculo mais rápido, mais prático, para que a gente faça esse tipo de cálculo, certo? Outra questão muito importante é a seguinte, imagina lá o exemplo que eu coloquei lá dos quadrados e dos círculos, vou para lá, tá? Eu tenho aí, ó, essas opções aqui, certo? E imagina que eu dissesse para você o seguinte, a cor que você vai colocar no quadrado pode ser a mesma cor que eu posso colocar aí no círculo, certo? E aí, quantas maneiras a gente teria de escrever as possibilidades aí desse quadrado, tá? Pode observar que quando a gente escreveu aqui, ó, todas as opções para a cor do quadrado e para a cor da bolinha, a gente encontrou aí 12 maneiras, tá bom? Então, respondendo a questão que eu perguntei a você, de se eu contar a bolinha de dentro e analisar as possibilidades de fora, essas possibilidades eu já contei ou não? Todo mundo aí de parabéns, unânime, todo mundo disse aí que essa possibilidade a gente já contou. Pode notar que ela está aqui na nossa TV, ó. Eu tenho o vermelho dentro da bolinha com o fundo azul. Eu tenho o vermelho com o fundo verde e tenho aqui, ó, o vermelho com o fundo laranja. A mesma situação é para a bolinha sendo azul, ó. Eu já tenho aqui, ó, as 3 opções. Então, quando eu escrevi aqui as 3 opções relacionadas ao azul, tá? Lá no fundo, eu não coloquei a opção do azul na bola, porque não poderia, tá bom? Mas quando eu citei cada opção para o fundo, certo? Sendo verde, o fundo sendo vermelho ou o fundo sendo amarelo, a bolinha azul, ela apareceu, tá joia? Então, a gente sim já contou essas possibilidades quando analisamos aí as outras cores, tá certo? Então, essa é a ideia que eu quero que vocês tenham, tá bom? Então, eu vou passar a palavrinha aqui para a Briane rapidinho, ela vai fazer suas considerações, tá? E se despedir, e depois eu volto para dizer para você o que é que a gente vai ver aí na próxima aula. Pronto, já estava provocando aqui os alunos, né, colocando se a gente pudesse fazer as repetições das cores, quantas maneiras aí a gente ia ter essas duplas, né, na verdade esses preenchimentos sendo formados aí. Depois aqui entre as conversas, eu verifiquei que entrou a Beatriz Fernanda, do Colégio Divino Espírito Santo, né, seja bem-vinda, estava aqui acompanhando a nossa aula, tá certo? Para não deixar de falar, né, gente, a participação é muito legal, né? A Adriana está dizendo que foi muito boa a aula, então que massa, né? Essa interação e a participação dos alunos respondendo as perguntas torna a aula muito massa. A ideia é essa, gente. Que legal que vocês gostaram. A intenção está sendo aí, a gente está conseguindo fazer funcionar a estrutura da escola, tá certo? A gente vai deixar aí as perguntas para vocês, né? Até agora ninguém colocou nenhuma resposta sobre, de fato, acho que também não percebeu, se a gente pudesse repetir as cores, tanto na parte do círculo quanto na parte do quadrado. Quantas duplas no total, né? Quantas maneiras a gente poderia fazer o preenchimento desses espaços, tá? Foi massa estar aqui com vocês. Eu vou voltar com o professor Pedro, a gente se vê na próxima aula. Até mais. Galera, é muito importante e a gente fica muito feliz com a participação e o comentário de vocês, tá bom? Então, Bia, seja muito bem-vinda. Espero você aqui amanhã, tá bom? Amanhã teremos mais uma aula de matemática. Eu trouxe aqui, ó, uma possibilidade aí de cálculo. Imagina agora aí que eu tenho um quadrado e dentro desse quadrado eu tenho mais 3 polígonos, tá? E tenho esse mói de cores aí, tá? As possibilidades aí que a gente tem de verde, claro, escuro, tudo isso a gente vai ver essas possibilidades, como é que a gente consegue calcular eles na próxima aula, tá bom? Então, cheiro no seu coração, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, hein?